Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai seguir com a análise completa dos vazamentos do capítulo 311 do mangá. Uma análise mais detalhada porque agora a gente já teve vazamento total do capítulo, ou seja, já temos todos os detalhes do que realmente aconteceu e já conseguimos comentar detalhadamente tudo isso. Quais realmente são as consequências do fim da batalha contra a Tríade, da derrota de Zenon? Vamos ver tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje, então já conto muito com o seu apoio pra deixar o seu likezão, se eu gostei é super importante e super ajuda o canal. Também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, na nossa primeira haul a gente não tem todas as páginas do mangá, também não temos uma ordem exata do que realmente aconteceu, e com isso inicialmente a gente tem poucas informações, porém agora a gente já teve o capítulo vazado em detalhes, e com este capítulo a gente já consegue comentar tudo o que aconteceu e agora na ordem correta, e onde a gente já começa com algumas diferenças logo na primeira página. Afinal, estávamos ali após o ataque decisivo, o ataque final do Yuno, onde o Yuno ele seguia encarando Zenon, que agora encarava de volta com um olhar bem assustado. Isso já mostrava de uma vez por todas que este era o fim do confronto. E é então que a gente tem alguns pensamentos de Zenon, onde ele pensava que desde a primeira vez que ele se encontrou com o Yuno, ele via algo naquele garoto que lembrava a ele mesmo, e a gente sabe que eles realmente são bem parecidos. Porém, naquele momento, Zenon percebia que o seu fim já estava decretado, ele já não tinha mais o que fazer, ele já não tinha mais como se manter lutando, e ele apenas se perguntava, entre ele e Yuno, o que tinham de diferente? Por quê? O que havia realmente acontecido? E o Yuno aparentemente também havia notado essa semelhança, e nem mesmo ele sabia os verdadeiros motivos, porém, ele pensava em sua promessa com Asta, e isso sempre o manteve firme, isso sempre o fez continuar pelo caminho. E então, com essas palavras, eles viam que eles eram mais parecidos do que ele mesmo pensava. Ele pensou no Allen e na promessa que eles haviam feito, na sua rivalidade. Porém, tudo isso agora chegava ao fim e a gente tinha a queda de Zenon. Ele ia diretamente ao chão. Naquele momento, o Asta percebia que tudo estava sendo completamente destruído, afinal o último membro da Tríade, ele tinha sido vencido, ou seja, seria inicialmente o fim da árvore de Qliphort, de todo o advento. E o Asta, voltando para todos os combates, ele dizia que todo lugar estava indo ao chão, estava desmoronando. Porém, logo depois disso, a gente viu o Knight explicando para ele que tudo isso estava acontecendo porque aparentemente o Yuno havia conseguido derrotar o Zenon, o que deixa o Asta extremamente animado. E afinal ele está falando do seu grande amigo, do seu rival. E logo depois disso, a gente viu o Knight pensando sobre isso, que com todos esses resultados, todos os membros da Tríade agora já estavam derrotados. Mas o Knight se perguntava, mesmo assim, por que o advento não parou totalmente? O que estava acontecendo? O que a gente não sabia era que Morris estava seguindo com todos aqueles planos. A gente já sabia que ele estava fazendo isso, mas não que ele tinha poder para tentar manter o advento. Ele estava tentando recuperar tudo. E a gente via vários magos do reino de Clover lutando, eles continuavam lutando e lutando, porém mais e mais adversários apareciam. No reino de Clover, a gente via que Julius estava entrando em desespero. O Marcus perguntava para ele o que estava acontecendo, se ele havia notado alguma coisa, e então Julius dizia que era alguma coisa estranha. Ele de algum modo estava pressentindo que uma coisa terrível estava prestes a acontecer. E a gente não sabe por que desse foco no Julius, porém a gente conhece várias e várias teorias que envolvem o Rei Mago e que envolvem a Tríade. Mas a gente vai voltar para o foco do capítulo, onde a árvore de Qliphort voltava com mais forças depois disso. A gente viu uma grande magia ali, e neste momento a gente via a queda de Dorothy. Ela havia sido derrotada em um confronto, enquanto seu adversário dizia que seu poder era maravilhoso. A magia de sonhos era uma magia incrível, praticamente invencível. Então é explicado através da Dorothy que realmente havia acontecido. Ela tinha seguido um dos demônios do Knight para chegar até aquele local e para seguir aquela batalha. O que ela só não podia imaginar era que o seu adversário seria muito forte, que o Morris era muito poderoso, o que a gente também não imaginava. Então, neste ponto, o Morris começa a revelar que através do poder demoníaco, a sua magia é capaz de interferir até nos conceitos deste mundo. Ele se dizia alguém que poderia controlar tudo. Dessa forma, ele não só pôde interferir na magia de Dorothy, como anteriormente, pegar os poderes e conhecimentos que era passado por várias e várias gerações pela rainha do reino de Hurt. E então a gente segue para uma próxima batalha. A gente via que agora o Morris estava olhando diretamente para o Lotus. O Lotus, ele realmente não estava participando deste plano. Ele não queria lutar ao lado de Morris porque ele não acreditava que o que ele estava fazendo era certo. E então a gente via que o antigo amigo, companheiro de Lotus, acreditava que ele era um traidor.
E neste momento, o Lotus começava a dizer que tinha que lutar com ele porque o mundo que ele estava tentando criar não parecia o lugar ideal para sua família poder viver feliz, ou seja, ele tinha que impedir o Morris. O Lotus iria lutar. E então, neste momento, a gente viu uma mudança acontecendo. Morris começava a exibir uma mudança demoníaca, enquanto começava também ao mesmo tempo dizer que ele não se importava com isso de família ou sentimentos, porque neste momento ele apenas existia para transmitir os desejos de Lúcifer, o demônio mais poderoso de todos. Assim como a gente já havia dito há muito tempo atrás que mesmo entre a tríade demoníaca o Lúcifer era o mais poderoso, que ele era o real rei dos demônios. Agora o Morris teria confirmado isso pra gente, mas isso a gente só vai ter certeza quando o capítulo oficial for publicado. Mas seguindo, o Lúcifer começa a se manifestar através do Morris. Na verdade, uma boca gigantesca surge em sua testa, e ele então começa a dizer que o Morris era alguém diferente do Dante. Ele era alguém que sabia como o mundo funcionava e sabia como agir. Lúcifer também dizia que ele sabia desde o início do plano da Megícula, e ele deixou que acontecesse como se não soubesse de nada. Aquilo foi apenas um pequeno teste para ele. Agora o segundo portão iria se abrir em breve. E então, adiantando tudo, diferente de tudo que a gente imaginava, o que esse vazamento indica é que o Lúcifer seria capaz de se manifestar. E então, depois disso, vimos que Morris havia completado seu objetivo refazendo a árvore de Qliphort, fazendo com que ela funcionasse sem o poder da tríade e que eles não fossem mais necessários. Porém, ele permaneceria precisando da magia e energia vital do William Vengeance e do Capitão Yami também. Depois disso, os portões vão ser completamente abertos e a gente viu o desespero de todo mundo. Víamos também os poderes de Morris mudando completamente. Ele estava ali fazendo com que vários e vários demônios até mesmo se unissem. E depois disso, víamos ele se referindo a Dorothy e também Lotus, dizendo que juntos a ele, eles poderiam, caso sobrevivessem, presenciar de perto o advento final, o surgimento do rei dos demônios. E depois disso, o Lotus, pensando em sua família, ele disse que precisava fazer alguma coisa, ele não podia mais fugir. Geralmente ele fugiria, mas agora não podia. Ele também não poderia perder sua vida, ele tem que lutar. Ele tinha que criar um mundo melhor para sua família viver e ele também tinha que viver ao lado deles, porém ele não consegue. Ele tenta e ele acaba sendo vencido por aquele demônio que foi reconstruído e que nem mesmo era de alto nível. Depois disso, a gente vê que Morris notava algo diferente, um barulho estranho, algo estava diferente, ao mesmo tempo que ele não sabia o que era e também ele não estava percebendo aquele poder mágico, na verdade identificando. Depois disso a gente vê rapidamente o Capitão Yami e isso já significa que logo vai ter alguém lutando por ele. Os planos de Morris podem ser quebrados, igual a parede da parte do castelo que ele estava, que foi completamente destruída por um touro gigante, formado por partes do QG dos touros, ou seja, a magia de Henry. A gente viu os companheiros de esquadrão de Yami gritando por ele, dizendo que agora eles iriam finalmente o resgatar. A gente via que estavam ali agora Gordon, o Gauch, o Henry, a Vanessa e a Grey. Todos se fortaleceram, todos avançaram, todos chegaram e aguardaram aquele momento. A gente via os magos que o Knight dizia que possivelmente, se não se fortalecessem, não poderiam salvar o capitão. Agora, como na realidade o vice-capitão realmente queria no seu coração, eles se fortaleceram e estavam ali, estavam prestes a salvar o Yami. E assim então a gente termina o vazamento completo do capítulo. Logo a gente vai trazer também a versão oficial com o mangá completinho pra gente ver, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!